Tudo bem com vocês? Estou muito feliz. Voltamos aí com mais um podcast, nossa 6ª edição. Eu estou muito feliz, com muita expectativa o que Deus está fazendo através desses podcasts. Eu creio que antes dele vir para o meu coração, ele veio assim, primeiro o coração de Deus e depois ele trouxe para o meu para alcançar pessoas. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma pastora super jovem de uma igreja, a Monte Sião, e eu estou encantada. Ontem eu tive um tempo de qualidade com ela e eu ouvi um pouquinho ali do que Deus fez, o que Deus está fazendo no ministério dela e do esposo. E eu fiz questão de trazê-la para vocês poderem ter um pouquinho aí em casa da experiência de ouvir esse testemunho, que eu creio que vai ser bênção. Hoje eu estou com a Maria Carolina, né? Estou muito feliz de você estar aqui conosco. E eu creio que Deus vai fazer, assim, grandes coisas através do seu testemunho para alcançar muitas vidas. Eu que estou muito feliz, viu, Karina? Quero aproveitar já logo de início, te agradecer o convite. E que bom fazer parte de algo do coração de Deus. Ela já abriu falando disso. Amém. Então, que bom é poder participar dos planos de Deus, viu? Amém. Através da sua vida, da sua casa. Então, muito obrigada pelo convite carinhoso de estarmos aqui. Que em nome de Jesus, o nosso papo edifique as pessoas. Eu creio, em nome pastor, de Jesus, eu creio. Vamos iniciar já para a gente começar, para o pessoal de casa, para quem nos assistir. Eu sempre gosto de começar, pastora, desde o início. Desde quando nós nascemos, como foi nossa infância, como que foi, para as pessoas entenderem, né, de onde nós nascemos, o que passamos, o que veio acontecer, para a gente chegar, viver o que a gente está vivendo hoje. Como que foi a sua infância? Explica um pouco do seu pai, da sua mãe, da sua casa, da sua infância. Tá, então vamos voltar lá atrás. Falar da gente é difícil, né? Mas voltando lá atrás, Karina, eu fui uma criança muito amada. Isso sem sombra de dúvidas. Não nasci num lar cristão, não com clareza do Cristo que nós conhecemos hoje. Minha mãe sempre professou uma fé, mas ia do A a Z. Né? Ela levava a gente no centro, levava a gente no culto, levava a gente na missa, sempre no intuito de nos fazer o bem, de gerar uma fé, mas ainda sem clareza. Então, não vim de um lar cristão estabelecido. Eu tenho um irmão e o maior presente que a minha mãe me deu foi o meu irmão. E aí aqui eu quero até tranquilizar os pais que estão com o segundo filho, que eu vejo muito ali no discipulado, que as pessoas ficam preocupadas porque há um ciúme ali, né, da criança. Não sei como é que foi com você. Acho que o seu filho mais velho já era bem mais velho, então acho que não 7 anos a diferença, 7 anos. mas teve então, ciúmes. Mesmo? Pois é. Teve. Eu vejo esses de pertinho e eu tinha muito... Minha mãe conta, né, porque eu não me lembro, mas muito ciúme quando meu irmão... Eu sou a mais velha, meu irmão nasceu. Eu tive muito ciúme. Minha mãe fala que, assim, tentei homicídio várias vezes. Tentei ser criminosa, porque eu pegava na cabeça dele enquanto ele mamava e tentava tirar ele do peito da minha mãe. Mas hoje, Karina, ele é o maior presente da minha vida. É um amor que eu não consigo explicar. Ele não se compara a nenhum. Quando eu me casei, eu sei que a gente tá falando da infância, mas só pra contar e entrar um pouco do meu irmão. Quando eu me casei, eu chorava com saudade do meu irmão. Olha! Você acredita? Olha! Ele é o maior presente da minha vida. Então, cresci junto. A nossa diferença é muito pouca. A gente cresceu ali muito juntos e a gente viveu uma parte da nossa história um pouco difícil ali, que a gente ficou ainda mais próximo, que foi na separação dos nossos pais. Então, fomos crianças muito amadas, isso sem sombra de dúvidas. Mas tivemos alguns atravessamentos que nos fez hoje poder olhar para trás e dizer, tivemos uma estrutura familiar desestruturada, né? Uma estrutura desestruturada, na verdade é a falta dela. Meu pai, que na verdade é pai só do meu irmão, ele, quando resolveu se separar da minha mãe, ele foi muito radical. Ele só não quis separar, ele começou a nos perseguir. Então, minha mãe tirou a gente de casa, né? Foi um momento que eu me lembro direitinho, chovia, e ele falava que ia colocar as nossas coisas na chuva. Nossa. E a gente dormiu junto no quarto do meu irmão, eu, minha mãe e ele, com medo do que ele faria. No outro dia, minha mãe tirou a gente de lá. E ele passou um ano indo atrás de nós e falando que mataria minha mãe, que traria, nos levaria uma vela para acender no velório dela. E a gente viveu um período de terror. E isso eu acho que fortaleceu ainda mais o nosso vínculo. Mas eu fui uma criança muito amada. Minha mãe sempre com muito esforço na pouca estrutura, e aí eu falo financeira mesmo, ela tentou nos dar o melhor, né? A gente se lembra muito disso, assim. A gente ia trabalhar com ela, né? E a gente aprendeu o valor do dinheiro.
do esforço que Uhum. é, né? E ela nos ensinou muito, nos levando junto dela. E aí, criança ou ainda pré-adolescente, minha mãe nunca deixou que eu dormisse na casa de ninguém. E eu ficava revoltadíssima. Aí as Vi as nuances. coleguinhas, todo mundo É, dorme na casa do tinha, amigo e tinha um tal. aniversário. Olha só, meu irmão aí. Então, nuances, mas é o amor da minha vida. Tinha um aniversário, mãe, tem um aniversário. Só se o seu irmão for. E eu falava, mas ele não foi convidado. Aham. Que eu, colérica, né? Ele não foi convidado. "Ah, então você só vai se ele for." E eu falava, media força, né? Não vou então. Pensando que ela ia repensar, não é possível que ela ia Aham. deixar eu ficar ali. Pois ela me deixava. Isso foi muito importante. É isso, falando aqui da infância, já chegando numa pré-adolescência. Isso foi muito importante para mim, né? Mas Aham. fui uma criança muito amada, sem sombra de dúvidas, mas aí de uma casa cheia de nuances. Eu falo assim que eu e meu marido, nós somos dois improváveis, né? É, como eu. Quando a gente ministra e chega e o Senhor nos usa para tocar os corações, eu deixo muito claro. Porque às vezes as pessoas nos colocam num lugar muito grande e esse lugar não Aham. é o nosso lugar, né? É. Nós somos dois improváveis. Ele ali no âmago, no âmbito do Esperança, Liberdade, Jardim América, ele viveu a adolescência e a infância e foi oferecido para ele de tudo, né? E eu também de um lar, ele também de pais separados, eu também. E aí o que a gente conta para os outros, né, de termos nos casado virgens, de termos o Senhor no nosso coração, as pessoas pensam, nossa, vieram de um lugar lindo. E não É. é E eu quero a chegar lá nesse realidade. lugar, hein? Desse casamento, Isso, vamos desse chegar lá, já tô casamento me antecipando. santificado. Eu quero chegar, Amém. porque é um assunto bem interessante para os jovens Mas também. vim de lá, então. Vim de uma Aham. infância amada. Meu pai, enquanto esteve conosco, sim, foi um pai forte, que eu acho que isso é importante. A figura do pai, ela tem Uhum. as suas, as suas características importantes, a força, e ele nos deu isso. Mas eu disse para você que ele era só pai do meu irmão. Mas eu não Ah. sabia disso. Ele me registrou desde bebê, Olha. então fui criada com ele. Esse momento que eu falei para você de ele perseguir foi um momento muito difícil, mas foi um momento, né? A minha infância Uhum. foi também na presença dele e ele sempre foi muito presente. Tem os defeitos dele, né? Tinha minhas críticas, né? Como mulher principalmente, e aí isso me levou também a decisões na adolescência e pré-adolescência de que eu não queria casar. Eu queria ser Uhum. mãe solteira e viajar o mundo. Olha, Mas você pastor. acredita? Era meu pensamento. Mas ele esteve presente e foi importante para a formação ali de um caráter forte também. Mas ele Olha. não era o meu pai biológico. Eu soube disso mais na frente, na minha adolescência já, né? Então a gente vai Olha. chegar lá. Mas ele foi quem me registrou, é o nome que eu tenho, é dele. Aham. Apesar de conhecer o meu pai biológico, ter uma boa relação com ele atualmente, nós estamos num processo, inclusive, de colocar ele na minha certidão, mas eu não quis tirar o outro. Porque ele Entendi. foi, nessa infância, uma pessoa importante, um pai. Ele foi. Aham. Então, eu não quero pegar um momento que foi um momento de escolhas ruins dele mesmo. Ele não poderia ter feito o que fez, mas ele também fez boas coisas na minha infância, que é esse lugar que a gente está aqui agora, né? E ele é o Uhum. nome que eu carrego e é também. Eu vou acrescentar o outro, mas Ah, não vou tirar entendi. Ah, ele. que bom. É. Pastora, e ali a hora que você começou já a juventude, os 12, 13 anos, que eu falo que é um dos momentos mais críticos. Isso. Eu falo que eu, por ter criado 2 filhos e eu sei o que que é uma adolescência, fui uma adolescente muito rebelde também. Eu quero que você explique um pouco, até para a gente entender sua conversão, a gente entender seu chamado, que hoje você é pastora de De jovens. jovens, onde Deus te falou, onde Deus te mostrou. Eu creio que onde é o nosso chamado é onde Deus nos mais tratou, é assim, onde a gente é tratado, é onde a gente é bênção na vida das É, pessoas. é Eu quero que você verdade. entre nisso e conta para nós um pouco da sua juventude. Eu sou jovem, viu? Ela falou aqui logo, mas as minhas adolescentes não se convencem disso. Eu Ah. falo, gente, nasci em 94, mas tô no auge dos meus 16. Elas não entendem, sou Ela bem quase pode jovem. ser minha filhinha, Ah, gente, pensa, uma mulher linda quase. dessa. Maravilhosa. A minha adolescência, Karina, ela foi assim, eu gosto dos temperamentos, apesar de poder ser um lugar de erro também, das pessoas pegarem como um signo, né? Não, Uhum. são direções ali da nossa personalidade, mas nós somos muito únicos, né? Deus nos Uhum. criou de forma única. Mas do temperamento colérico, quem conhece sabe que ele é de liderança, ele é forte, ele tenta impor.
né? Uhum. Vamos falar a verdade. Então, eu sempre tive essa condição, assim, né? Inerente aí. Então, a minha adolescência, para a glória de Deus, o Senhor me alcançou. Porque eu acho que minha mãe teria mais trabalho, né? Eu tive ali momentos de rebeldia, de dizer, te odeio, né? Uhum. Mas o Senhor me alcançou jovem, me Olha que alcançou bênção. adolescente. Eu conheci Jesus aos 15 anos. Mas eu tive também um outro momento antes disso, e que foi também um motivo da minha experiência com Deus, foi onde Deus me alcançou, que por causa de toda essa história, de toda essa vivência com a minha mãe e o meu irmão, ali no momento que a gente precisou estar mais juntos, para se defender, para se manter vivo, Ou era para um meio que cuidar isso. do outro, É, ali, o sentimento, proteção. ainda que nós éramos muito, muito novos, era disso, era de sobrevivência, porque Uhum. a gente se sentia ameaçado. O que ele falava, e a gente estava o tempo todo na polícia, a gente acompanhando a minha mãe, porque ela, não é que ela nos expunha, mas ela era quem a gente tinha, era ela, né? Então, ela não nos deixava. E aí, inclusive, olha só, Karina, a gente ouviu, minha mãe ouviu, e eu estava junto de um promotor de justiça que ela teve que procurar, foi muito sério, Uhum. que nós nos tornaremos meu irmão, um drogado e eu uma Olha prostituta. isso, olha isso. Nós tivemos essa palavra. Como Deus é maravilhoso. Como Ele entra e muda tudo. Tudo, nós somos improváveis Tudo. porque nós tivemos palavras muito pesadas de autoridade. Meu irmão é médico hoje. Olha que né? E eu bênção. sou formada em direito, jornalista, a gente vai entrar aí daqui a pouco, mas a nossa história foi completamente diferente. Diferente. Mas foram as declarações, eu tinha uma personalidade talvez um tanto quanto difícil, mas como eu estava falando para você, por causa dessa nossa vivência, houve esse momento em que eu poderia ter vivido o ápice da rebeldia, que é saber que meu pai não era meu pai, uma história meio de malhação, né? Meio assim, escondido, você não sabia o que estava acontecendo, assim, foi mano? criado por uma pessoa, não sabia que era seu pai, achava que era seu pai, depois descobriu que não era. Não deixa de ser uma mentira, né? Então eu podia muito. eu tava ali com tudo nas mãos, claro que pensando só em mim, né? Mas ali um pensamento me alcançou quando eu soube que foi: minha mãe já sofreu tanto, não vou dar mais isso pra ela, sabe? Então Resguardá-la. Então, Cuidado. eu tinha tudo para ser mais rebelde. Eu tinha uma tendência dentro daquilo que a gente entende de temperamento, mas eu acho que eu fui até contida. Mas o grande favor mesmo foi a minha conversão, né, que fez que tudo mudasse mesmo. E a mansidão é isso. Não é que eu seja fraca e não dê conta de reagir, mas é com toda a minha força eu me sujeito a não reagir. Então, o Senhor entrou na minha vida e me fez mansa, né? Então, com toda essa força que eu acho que eu tenho, né, para ir e falar, porque eu tenho que me segurar, o Espírito de Deus age na minha vida assim, me trazendo do fruto dele, que é a mansidão. A mansidão. E isso foi na minha adolescência, né? E aí, quando eu me vi com Jesus, que foi um resgate mesmo, assim, eu sei que ele sempre esteve, porque eu olho para trás e vejo os livramentos, vejo... O cuidado. É um cuidado. Também, né? Principalmente não porque eu acho que tiveram muitas coisas, mas também importante foi em eu não ter tido, para mim, né? Nenhuma experiência sexual. Com outro homem? Foi ter só com seu esposo. Antes da minha conversão, o Senhor me guardou nisso. Olha, por isso que eu também falei aqui dos posicionamentos da minha mãe, de não deixar eu dormir, de não deixar eu ir. Isso foi importante também. Que foi um zelo, de Deus. que talvez depois lá na frente a gente entende esse cuidado de mãe. Hoje eu quero replicar quando for, né? Mas eu pude, então, ser resgatada muito jovem e livre de muitas experiências. Minha mãe hoje também é convertida, ama Jesus, serve a Jesus, mas ela já teve e viveu experiências das quais ela ainda vive com consequências. O Senhor me chamou em um momento em que quase que o livro estava branco, né, para poder escrever. Escrever sua história. Esse favor, eu posso dizer, é de Deus para mim, né? Então, não, eu te vejo assim, eu me lembro muito da minha filha, porque eu falo para minha filha, você hoje pode escrever uma história linda. Porque você não vai passar pelas consequências que a mamãe passou um dia. É isso. Porque Deus perdoa, sim, pastora. Sim. Mas as consequências você carrega, não tem jeito. E eu tenho até hoje, pastora, consequência dos meus erros lá atrás. De anos atrás, quando eu destruí minha família, todo o processo, fiz meus filhos sofrerem. Eu lembro que com 12 anos o Bruno teve vitiligo. Por causa da dor, que eu acredito, muita coisa que abala a família. Você destrói ali o ninho, né? Do reduto da família. E eu carrego muita coisa ainda que eu acredito que seja da separação, da dor, de tudo isso com os meus filhos. E você e a Brenda podem escrever um capítulo novo. Vocês vão viver um capítulo, isso é um privilégio. Porque o Senhor te encontrou antes de você escrever uma história da sua vida. E eu tenho muita clareza disso, isso eu tenho clareza. Porque toda vez que chega uma adolescente de 12, 13 anos lá pra gente,
eu penso nisso. O Senhor quer algo tão grande para ela que Isso. está trazendo agora, né? Isso. E Então, usando a sua vida. amém. Glória a Olha, Deus. para Ele ajudá-la, usa. para acompanhá-la, para É. aconselhar. Então, eu acho que esse favor, assim, eu sou muito grata a Deus, porque essa adolescência, então, Deus me alcançou, e eu me lembro que quando eu vivi a minha experiência com Deus, quando eu retornei para a escola ali, quando eu tive a minha primeira oportunidade de me posicionar, eu fui muito radical, né? E a gente falava muito, não sei se é bem assim, hoje, eles modernizam, mas continua sendo a mesma coisa, mas a gente falava de ficar, né? Que era o beijo, né? E aí tinha um rapaz que era meu fã lá. E ele me dava um bombom, eu pegava o bombom, mas eu falava, fica longe de mim, mas o bombom eu pegava. O bombom eu quero. Mas, sabe, e foi muito importante meu posicionamento, porque anos depois ele foi lá para nossa igreja. E eu pude ter uma coerência na minha palavra, na minha convicção, no seu no meu, comportamento, no seu exatamente. E posicionamento. quando eu vi ele lá, eu falei, glória a Deus, né? O Olha Senhor tá isso. trazendo, né? Mas eu fui muito radical, assim, perdi alguns amigos, ganhei outros, né? Mas eu fui muito radical. Eu, assim, entendi de Deus que a minha vida era dele, sabe? E me conta, quando foi você conhecer seu esposo novinha? Uhum. Como foi isso? Como foi esse processo? Como que foi conversão junta, separada? Como que é isso? O Rodolfo, ele tem 34 anos, né, de 92, a gente tem então 2 anos de diferença. Ele já era da igreja quando eu entrei. Ele foi alcançado ali de 14 para 15 anos, também bem parecida a idade dele. Como eu disse, ele veio ali do âmbito do Esperança, também eu posso dizer assim, de tudo que eu vivencio com ele ali no âmbito familiar, né, com os pais, avós, ele foi muito amado também. Mas também uma história difícil, assim, os pais separaram muito novos e ele ficou com os avós, né, o pai e os avós. Então ali, né, na ausência da mãe, mas que sempre tentava se fazer presente de alguma forma, com certeza uma mulher maravilhosa, mas viveu afastado, longe, e um pouco antes, dias antes da experiência dele com Deus, ele recebeu um amigo em casa que pediu para ele guardar uma arma. Porque estava escondendo. Então, assim, ele estava pronto, ou na iminência ali de viver. É como se o diabo também estivesse chamando, né? De viver outras coisas. E os amigos dele da época, hoje nós temos histórias de um que foi morto no tráfico, de outro que foi preso, pesado, né? de outro que está nas drogas. Existe até um casal que nós cuidamos deles. E é muito difícil. Ele esteve na igreja junto com o Rodolfo. Eles foram juntos, mas ele não permaneceu. E ele hoje vive uma situação muito difícil. Eu vejo no olhar dele assim, um brilho, mas também uma tristeza. Quando ele olha para o Rodolfo, eu acho que o pensamento que surge é se eu tivesse permanecido, né? Mas o Rodolfo foi tirado disso e ele foi antes de mim, viveu a experiência dele. E quando eu cheguei na igreja, ele vivia ali um processo de oração com uma moça. A Yasmin, minha amiga ali, amo ela, menina santa. E eles foram referência no meu encontro com Deus, não sei quem conhece o retiro, né? No meu retiro, quando eu passei, ela ministrou o meu encontro, e eu lembro de ver eles e falar, eu quero viver algo parecido. É lindo. Eles eram um modelo. Para você ali, para a igreja, eles eram um modelo. E eu me lembro disso, assim, e não deu certo, né, ali para frente, mas eles ficaram bastante tempo juntos, mas nós nos vimos, assim, como um potencial um para o outro nesse sentido, depois de muito tempo juntos na igreja, convivendo, vivendo a liderança juvenil ali. Ele era líder da rede de adolescentes depois de um tempo, né, que eu entrei. Então eu sempre ávida, querendo fazer tudo, estando ali, estava por perto, mas nós assim éramos companheiros de ministério. Eu falo que ele nem fazia meu tipo. Eu nunca ouvi assim, e foi um mover de Deus mesmo. Eu posso dizer isso. Eu não vou dizer que Deus tem a pessoa específica, eu não vou usar isso não, mas Deus moveu de que eu pudesse vê-lo assim. Eu falo que não existe a pessoa certa, isso sim, porque existe a errada. Então, a certa eu acredito que exista. E aí, o que aconteceu quando eu passei a vê-lo assim? O Senhor me pediu um ciclo de jejum de 21 dias, de três jejuns de 21 dias. E eles acabavam em um congresso juvenil que nós sempre vamos em Sumaré. E nesse congresso, a gente fez uma oferta juntos, pela rede. E eu, Karina, tenho essa consciência de que Deus nos uniu ali. Porque depois desse congresso, nós começamos a conversar de forma diferente. Isso já tinha 7 anos de ministério, então eu já o conhecia há 7 anos. Então, dos 15 aos 22?
Isso, é. Mais ou menos. Isso, é 22, exatamente. Vocês Foi. conheceram, ficaram esse Que a tempo gente- na Nos igreja, conhecíamos há 7 como anos. amigos, como irmãos em Irmãos, Cristo, nunca, tudo. até porque Aham. ele namorou também lá na igreja, mas nunca desse, e era esse relacionamento modelo, inclusive, mas nunca nos vimos assim. E depois disso foi algo que, e aí quando o senhor me pediu isso, ele me pediu especificamente para orar por isso, porque não era uma coisa que eu orava. O senhor trabalhou nesses 7 anos da minha vida, Karina, de que os meus pensamentos fossem renovados, porque como eu disse para você, minha ideia era ser mãe solteira e viajar o mundo. Uhum. Né? Então eu fui sendo curada, É né? porque não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? A gente tem um Exatamente, filho nada a ver, nada a dependente, ver. é totalmente, né? Nada Deus a quer a ver. família. Exatamente, o Senhor foi Olha. trazendo essa cura na minha vida, não por uma experiência vivida, mas por ver a experiência do outro. Aham, do outro. Então isso era para mim uma marca. Então Uhum. Deus foi ali. Dores, né? Dores e feridas, e a gente eu começa a ver via, de não era outras formas. bom, né? E aí depois eu fui aprendendo de Deus, eu tive que lutar de uma outra barreira que, nossa, se eu escolher errado é para a vida inteira. Deus me livre. Né? Carregar uma mala sem alça a vida inteira, meu Deus do céu. Então eu fui, o Senhor foi trabalhando isso em mim. E eu lembro que eu tinha muito medo. E eu cheguei a viver um processo de oração e até de compromisso com um rapaz na igreja, ali Nesse intervalo nos aí, 20 anos. nos Eu 20 tinha anos. 20 anos. dos 18 aos 20 anos, é isso mesmo, 18 aos 20 anos. Fiquei ali com essa pessoa ali, num compromisso. A gente fala compromisso porque lá a gente não fala namoro, não tem o beijo, não tem. Na minha igreja também, a corte. É a corte. Isso, é isso, a Lá corte, é é a outro nome, amizade, não toca, não Exatamente. beija, é amigos. Esse rapaz foi totalmente corte. isso, era assim. É oração para orar o que Isso. Deus fala, se é para Isso. ser, é isso aí. E era um rapaz, assim, que era o rapaz da igreja, o cara, sabe? E eu ali, a família da igreja, assim, me abraçou muito e queria muito que desse certo. E aquela coisa que é perfeito. Mas foi outro entrave na minha vida, que me deixou mais. Eu não vou falar traumatizada, não, mas com mais empecilhos para viver isso, sabe? Eu fiquei com mais ressalvas. Entendi. Porque não deu certo e eu fiquei muito magoada e foi muito difícil para mim. Pra você. Porque, né, no final ali foi uma coisa que do jeito que ele fez para mim, né? A minha percepção, minha experiência foi muito ruim. E aí eu fiquei mais ali assim de. Só que eu entendo hoje, Eclesiastes 3, de tempo e propósito andam juntos. Às vezes o propósito parece é aquilo, mas não é o tempo. Né? Ou é o tempo, mas não é o propósito. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Verdade. Então, a tempo e propósito, eu acredito que não era o tempo ainda, Deus estava ainda fazendo, né? Mas dos males o menor, porque não teve envolvimento físico. Isso então que eu queria entrar nesse assunto, o quanto isso é importante para os jovens. Muito. Porque quando você não tem o contato físico, você não toca, você não tem intimidade sexual, é mais fácil o rompimento, né, Com pastora? certeza. Por isso que vocês devem pegar, porque hoje eu cuido de mulheres, você pega muitos jovens. Quem pega jovens para cuidar, para aconselhar, quando você pega uma jovem que já se entregou, que já teve a relação sexual, é muita ferida, é muitas dores a ser tratadas e cuidadas, né, pastora? Nós acreditamos numa plenitude pela qual Deus nos fez, do ser, né, do ser humano, de corpo, alma e espírito. Isso. E essa integridade, ela tá totalmente ligada, é íntegro, é inteiro, Isso. né? Então, a gente já se envolver emocionalmente, já são tantas coisas. Existe daquilo que é vínculo físico, que também impacta emocionalmente, impacta espiritualmente. Então, tem coisas que a gente lida no emocional, mas se tratam de espirituais. E vamos dizer a verdade, demônios. Né? Demônios da área sexual, a palavra de Deus fala. Então, isso foi um cuidado precioso. Pois é, né? por isso que eu achei lindo. Você e seu esposo se guardaram, ele também, né? Isso, e aí quando, então, aconteceu com o Rodolfo, o senhor me pediu esse ciclo para eu orar exatamente por essa área, porque era uma área que eu não... E aí eu cheia de ressalvas ali, eu achava assim de um desespero, quando as meninas, eu tô em oração pelo meu varão. Achava de um desespero, que coisa ridícula. E o Senhor pediu para eu orar, né? Porque Deus quer família e vai nascer de onde, né? É isso, dessa produção desse independente de homem, entendeu? Olha só como Deus foi, né, movendo e ainda move, quanto Deus tem que mover ainda em mim. Mas foi muito importante que aí o Senhor me pediu esse ciclo, olha só, né? Porque, e eu falo que foi muito importante, Deus foi quebrando coisas, porque quando foi o Rodolfo, nós começamos a conversar e eu me vi ali num lugar que, gente, parece que
parece que eu tô gostando dele, mas claro, calado, ele tem que me conquistar, né? Uhum. Mas eu não tive medo. Isso Olha. foi muito estranho, né? Mas Uhum. por isso eu vejo Você vê a da mão de parte de Deus, Deus. porque quando tem paz a Deus, né, as coisas de Paz. Deus têm Eu paz. posso dizer desse testemunho, eu tive muita Uhum. paz, eu achava até muito estranho. Eu me sentia muito aberta. E eu Uhum. sempre com muitas ressalvas, eu não tinha ressalva ali. E aí, claro que eu fui fazendo alguns testes também, como família, o próprio ministério, as pessoas que estavam ali mais perto de mim, se elas. E os meus pastores, todos eles unanimemente Todo mundo apaixonados apoiava, pelo Rodolfo. todo Amam. mundo. Amam. Minha mãe, se for para escolher, acho que ela prefere. Ó, Amam, amam, né? Os nossos apóstolos também, assim, a minha apóstola é apaixonada em nós. Eu vejo assim o quanto ela ama o casal, amém, sabe? É muito. amém, E ele pastor. é querido dela, não é? Não tem jeito. Ela prefere Uhum. ele, não tem jeito. Então, assim, foi uma coisa, assim, um encaixe. E quando nós nos casamos, foi isso. Ele aos 27, eu aos 24, os dois virgens. Os Olha que dois tinham lindo, esperado em Deus. em Então, Deus. o Senhor me disse, a minha primeira experiência com Deus ali aos 15, ele falou que eu viveria algo diferente de tudo. Que eu seria a primeira da minha família. Na verdade, foi essa a fala. Deus falou, você será a primeira. E eu creio que isso faz parte, né? É um testemunho que eu acho que isso ainda no meio cristão, é pouco. Nós vemos Uhum, pouco, né, pouco, desse tipo de relacionamento, infelizmente. Mas eu creio que ainda não é sobre isso, é algo ainda maior, é sobre aquilo que Deus vai fazer na vida dos meus filhos. Eu acredito da que o sua que da minha descendência. descendência, eu acredito muito nisso. Enquanto eu era alcançada, e foi isso, e parte disso, a obra de Deus na minha vida, de uma, de uma maldição, né, familiar, hereditária, Uhum. como as pessoas aí De decidirem divórcio, falar, de traições. exatamente. A Bíblia fala que há uma bênção que alcança a descendência até a milésima geração. Eu Isso, creio eu nesse também. espaço aberto na região, né, celestial espiritual sobre os meus filhos em Cristo, né? Que em Uhum. Cristo todas as maldições foram quebradas, né? Eu creio também. E me conta um pouquinho aí do seu chamado para jovens e do seu esposo. É. Quando você viu, quando você fala assim, Karina, ali minha chave virou, ali eu vi que eu nasci, meu propósito para isso, ou desde nova você já sabia, ou quando foi revelado, como que foi isso? E aí, quando eu vivi essa experiência com Deus aos 15, como eu disse para você, eu fui bem posicionada, né? Então, eu comecei a mergulhar ali no âmbito da igreja, e talvez hoje a gente possa até olhar para essa adolescência e falar religiosa. Mas como foi precioso. O Senhor ali, eu vivi para a igreja. Esse foi o movimento. Eu perdi casamentos, perdi aniversários, eu não ia porque tinha encontro, e essa coisa ali familiar, mas agora ela só para. E foi assim, né? E aí logo eu comecei a me dar a liderança, abrir uma célula em casa, e aí essa coisa foi me tomando. Eu me dei, eu olho para a minha adolescência, Karina, e eu me dei totalmente ao cuidar das pessoas. Muito jovem, né? Porque eu acho que Aham. 15 anos, Muito jovem. né? É muito jovem. Eu me dei ao cuidado com as pessoas. Era todo dia alguém lá em casa, dormindo lá em casa, e eu indo né, em lugares para buscar pessoas. E eu fui sem pensar. Eu não pensei muito sobre, será que meu chamado é esse? Será que é para cantar, é para dançar, é para louvar? Não, eu fui indo nas Você agendas fluiu. e aí, gente, tem que ganhar as pessoas. Eu falava, é verdade, porque eu fui ganha, eu preciso levar isso, de graça recebi, de graça tem que levar. E há uma comissão de Jesus, Mateus 28:19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando o que eu tenho ordenado a vocês, e Deus vai estar comigo. E eu fui, e freneticamente, minha adolescência foi tudo isso. Olha. E é isso até hoje. Mas eu digo para você que eu tive uma consciência muito recente, apesar de já serem 16 anos de ministério, muito recente, talvez aí uns 2 anos, que eu tive a consciência de vocação. Eu estava numa reunião com a liderança ali juvenil nossa também, que também ministra célula e cuidam dos jovens junto com a gente, que a gente cuida deles, discipula eles. E eu estava ali, e aquela coisa de, gente, tem um problema, vamos fazer isso, é isso que vai fazer. E eles, nossa, vai dar muito certo também, terminou. Vou aconselhar você, vem cá, vamos conversar. E depois que isso acabou, eu percebi, gente, eu amo isso aqui. Hum. Não é só uma coisa assim de. Me imposta essa obrigação, né? Como o Paulo Uhum. colocou isso, e eu vejo como me imposta porque ai de mim, né? Eu Uhum. fui alcançado por isso, eu preciso. Ai de mim também, porque que vida vazia, né? Uhum. Sem Mas propósito. é.
Mas eu me vi assim, gente, e a palavra vocação começou a entrar no meu vocabulário. Eu entendi naquele momento, assim, não sei se da parte de Deus, não sei se de uma Você já consciência. estava Eu casada? acredito, Já já, estava tem uns 2 casada. anos. Sou casada, vamos fazer 7 anos em 7 junho. anos. Nós estávamos juntos, né? E nós lideramos juntos, nós partilhamos dessa E você liderança. sempre quis ser pastor ou não? Conta pra Não, nós, não. seu marido já sabia que ia ser pastor. Não, e aí como eu contei pra você, tem uns 2 anos que essa vocação. E aí eu me lembro, adolescente ainda, numa reunião de liderança com o meu líder, né, o meu pastor, e ele perguntou: "Quem aqui quer ser pastor?" E todo mundo levantou a mão. E "Nossa, que legal, todo mundo aqui tem essa, que bênção, né?" E achei mais interessante. E meu pastor me olhou assim, meio como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu pensei: "Ué, será que tem alguma coisa?" E ele me chamou no final e falou: "Vem cá, como assim? Como que você não quer?" Eu falei: "Não, não é uma coisa assim que tá no meu, acho lindo, mas assim, apesar de ser, você faz, você tem um chamado." Eu falei: "Amém, mas assim, se Deus for quiser isso, que seja a vontade de Deus. Mas eu não é isso, assim, não Uhum, faço para isso." uhum. E eu vejo muitas vezes isso, a gente trata os cargos na igreja como, carreira. Isso. E eu vejo isso, a gente busca isso, eu busco ser Uhum, ungida, eu busco ser, receber isso. E assim, não foi isso, assim, não era, eu fazia muito naturalmente, uhum. Porque você né? tinha prazer de Tinha fazer aquilo. prazer Independente de cargo, independente é, de que você era, você e esse queria fazer. sentimento de se sentir em débito com Deus também. Olha o tanto Uhum, que ele fez. Eu uhum, preciso fazer, e é uma alegria fazer, de uhum. ver as pessoas se transformando. Claro que o apóstolo Paulo fala também de sentir as dores de parto para que Cristo nasça no outro, mas você que é mãe, eu não posso dizer isso, você pode dizer para mim. O parto, talvez foi cesárea, não sei, mas as dores do parto você sentiu, né? Senti, eu As tive parto contrações. normal. Dói. Parto normal. Então você teve, dói. Teve, tive. Mas você viveria de novo para tê-los? Sim, com A alegria de certeza. tê-los supera a dor. Superador. Então, aquilo Você nem para mim, lembra, você não. quer tanto que E depois eu você nem vejo muita lembra. gente frustrada também, assim, eu sei que ainda não estamos aqui, mas eu vejo muita gente frustrada nesse cuidado com as pessoas, às vezes a ingratidão. Existe demais isso mesmo, mas, gente, eu acho que são dores de parto. Para ver Cristo nascer no outro. Isso não pode me paralisar de ainda Uhum. investir no outro, ou que seja naquele que também foi ingrato, porque são as dores para ver o Cristo nascer no outro. E a alegria de quando Cristo nascer no outro vai ser maior do que as dores que eu senti, sabe? Então, Aham. isso sempre foi muito fluido. Então, nunca foi para ser. Então, a gente foi ungido pastores, eu acho, tem Qual 3 ou idade? 4 3 ou anos. 4 anos. Então, Você tinha uns 30, 27, 28. é, é. Uhum. Por aí. Eu não sou boa de data não, mas foi por aí, acho que tem uns 3, 4 anos. Foi recente, não tem muito tempo. Nós somos ungidos juntos, né, eu e ele tem, assim, o meu marido, ele é muito discreto. Uhum. Eu sou muito ministrada com ele no altar. Ele tem palavras reveladas, assim. Eu me lembro também que foi a minha o meu a minha conquista. A conquista dele comigo também foi no altar, assim, de ver o frescor ali da palavra sendo recebida e lançada para nós, assim, Uhum. dele para a igreja, sabe? Ele sempre, eu vejo nele muito o ministério de mestre, sabe? Uhum. E ele é fantástico, mas desceu do púlpito, não é uma performance, é o Espírito de Deus que desce com poder. Porque Uhum. desceu, ele é tímido. Ele é discreto, ele sai fora dos holofotes, ele é cheio de talentos, assim, ele toca, ele canta, só que as pessoas vão esquecer, ele é discreto, né? Então Uhum. ele também, como eu, nunca fez para isso, Uhum. mas ele se sente vocacionado. Eu vejo e é nítido também, e ele se sente assim, ele também tem uma clareza, ele teve muito antes de mim, mas ele tem essa clareza de vocação, de pastoreio, de Uhum. cuidado, né? Ele é muito amado pelas ovelhas, assim. Que Eu falo, eu bom. sou muito mais legal que ele, mas eles amam mais o Rodolfo. Ah. Sou muito mais descolada, mas eles amam mais o Rodolfo. Ele é apaixonante. Mas ele é Amém. muito autêntico, assim. Não tem performance, não tem uma coisa. E eu fico, Uhum. Rodolfo, fala lá que o outro a pessoa vai achar ruim. Manda lá que o outro vai achar. Não, ele é ele, tranquilo. Quando eu Do falo de jeito que ele é temperamentos, é acostumado. água e fogo. Eu sou colérica e fleumático, Uhum. tranquilo. Tranquilo. E Lá em ele casa assim. também é assim. É. E aí ele tranquilo. E do jeito dele, assim, ele se torna apaixonante, sabe? Fora Aham.
do holofote, na descrição. Eu falo que é difícil demais ele fazer uma amizade, porque ele não dá liga ali, sabe? E Uhum. as pessoas ficam apaixonadas quando dão essa oportunidade de conhecê-lo. Ele é cheio de Uhum. dons, de talentos, mas essa descrição é marca dele, sabe? Ele é autêntico. E ele tem esse sentimento de vocação. E quando nós nos casamos, eu passei a ver mais intimamente a vida dele assim. Eu me apaixonei ainda mais porque é uma vida real, né? Uhum. Que precisa muito de Jesus, que precisa muito da Como todos transformação de Jesus. nós. Isso, mas que é íntegro com Deus também, ele é inteiro, Uhum. né? Ele é apaixonado por Jesus, assim, ele é apaixonado, né? E quando eu vejo ele sair de uma sala de oração ali, e eu tenho marcante, assim, na primeira casa que a gente morou, eu me lembro de ele sair de um momento de oração e falar: Deus falou comigo. E eu mesmo, e ele abrir na palavra e me mostrar, e exatamente uma resposta que nós estávamos buscando. Então, Uhum. assim, Deus fala muito com ele na palavra, sabe? Sempre que Amém. Deus fala com ele, ele abre. No tempo do Covid, aqui para talvez encerrar esse assunto, se você quiser passar para o próximo, converse mais. Mas no tempo do Covid, Karina, foi o tempo que nós mais multiplicamos célula. É. É, assim, é fora do normal. Porque nós ouvimos uma palavra de Deus. Nós estávamos na igreja. Olha que interessante. Nós estávamos na igreja e me lembro direitinho, lá tinha umas escadas e eu estava nessas escadas orando e falando, Deus, aquele sentimento de incerteza, de medo também. O que está Uhum. acontecendo, Senhor? E eu perguntei isso, mas a minha pergunta principal, que eu queria de resposta mesmo, era: o que é para a gente fazer? E eu Uhum. perguntei isso a Deus: o que é para a gente fazer? E eu ouvi Deus falando: pregue a palavra. E eu não fiquei muito contente. Eu queria uma coisa mais elaborada. Parece que pregar a palavra parece que soa tão simples. Ah, mas a gente já Uhum. faz isso. Deus falou: pregue a palavra. Eu, amém, Deus. Então, assim, nos ajude, né? Amém. E aí, passou, assim, segundos. O Rodolfo chegou e falou: pessoal, tinha mais algumas pessoas com a gente lá, alguns discípulos da célula. Pessoal, vem cá. Deus falou comigo. E aí eu falei: ó, a resposta vem. E ele reuniu a gente, abriu em Timóteo e falou: olha, eu estava perguntando para o senhor o que era para fazer, na mesma pergunta, o que era para fazer. E ele me levou ao texto de Timóteo que fala: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, em tempo favorável ou não. Olha, E eu entendi, falei: uau, é isso. é Isso não isso. é simples, ou isso não é pequeno, isso é Uhum. tudo. A palavra é Uhum. tudo em todos, né? Cristo é tudo em todos, e Isso. Cristo é a Tudo que nós palavra. precisamos. E aí, nós entendemos. Então, debaixo de uma palavra, Karina, nós, talvez nos olhares aí, me perdoem, eu acredito que também fomos, mas estávamos debaixo de uma palavra, nós somos irresponsáveis, porque nós fizemos células e foram as maiores reuniões que nós fizemos. Olha. E nós não. Engraçado, toda a liderança da igreja pegou Covid, né? Claro, né? Foi um mal desse tempo, né? E era um vírus ali, é fácil, enfim. Mas nós não pegamos. E a nossa liderança não pegou. E nós não tivemos casos graves perto de nós, graças a Deus. Porque o Senhor nos guardou. Era o que Deus queria que nós fizéssemos. Então, nós multiplicamos células e as pessoas nos recebiam. Foi uma coisa de louco. Foi um Uhum. poder. Foi Foi uma o poder de Deus. multiplicação assim, Foi. Era o que Deus. Deus queria. Então, sempre que você estiver debaixo de uma palavra, vá. Agora, esteja debaixo de uma palavra, Uma né? Como palavra. Pedro, né? Lança para cá. E É. a rede foi cheia de peixes. Então, nós fizemos isso e nós colhemos um Olha, crescimento da pandemia, hoje, assim, que é fluido, né? As células olha. fluem, as lideranças vão sendo trabalhadas e nós vamos multiplicando. Então, nós temos muitas células de jovem hoje lá onde nós trabalhamos por causa disso. Então, Deus fala muito com ele na palavra. Sempre que há uma palavra que ele é tocado, Deus falou comigo, ele vai falar o que Deus falou e abre na Bíblia. Na Bíblia. Então, ele é muito disso, sabe? Então, eu aprendo muito com ele. Ele tem essa convicção de Fala um vocação. pouquinho para as pessoas que estão em casa que não sabem onde vocês congregam, né? Fala um pouquinho do seu ministério. Tá, eu faço parte da Igreja Monte Sião, né? Uma igreja celular, nós trabalhamos em célula. A nossa porta de entrada são as células, principalmente, claro, que os cultos nós estamos sempre recebendo visitantes, as redes, rede de mulheres, rede de homens, a rede de jovens, que acontece todos os sábados. É o melhor rolê da cidade, aos Uhum. sábados, às 19 horas. Nós fazemos parte, então, desse ministério que trabalha as células, as redes, e as células são esse momento nos lares, né? Essa reunião nas casas, que a gente vive essa comunhão,
A Igreja de Jesus nasceu nas células, em casa, Em né? Nas casa, reuniões. sei. Então, a gente vive isso e acha isso muito vivo, entende a vida de Deus nisso, né? Então, eu congrego lá desde que eu conheci Jesus lá, na Monte Sião, e tô lá desde então, né? Há 16 anos, o Rodolfo também. E hoje nós temos as setoriais, né? Aqui na cidade, né? Nós temos a Monte Sião em outras cidades, mas aqui nós temos lá na Central, né? Que é na Avenida Monsenhor Eduardo 333, ali no Bom Jesus, bem central, perto da Sérgio Pacheco, do Terminal Central, então é bem acessível, mas também temos para as regiões mais afastadas, ali na leste, né, que fica perto do terminal, aquele da João Naves, não, Moarama é outro. Enfim, o terminal lá da Só ir João na rede Naves. social Isso, também eles acham. E a do Canaã, né? Que é na Aldo Borges Leão. Então, a gente tem na João Naves e na Aldo Borges Leão e a central, que é na Monsenhor Eduarda. Então, você é nosso convidado, se você não congrega em lugar nenhum, professa uma fé e precisa de uma comunidade para pertencer, isso é muito importante, essa comunidade de fé. Né? Paulo fala, não deixem de congregar. Com Quer dizer, certeza, é a bíblico, né? congregação é importante, né? Quero falar agora um pouquinho do seu Isso, casamento. tá. Me conta uma coisa, como foi quando casaram? Porque, não sei você, mas quando eu casei, a gente passa algumas adaptações. Uhum. Porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outro. Talvez vocês, por ser pastores, tenham uma agenda mais. E também Aham. achei interessante, os dois trabalham, os dois Isso. hoje são profissionais, né? Aham. Que não vivem só para a igreja. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, pastora. Quando eu casei, o primeiro processo de adaptação é sair de casa, né? E minha mãe me criou para ser herdeira, gente. O Rodolfo também, os avós dele também para ser herdeiro. Nós, pobres, mas redesci. E minha mãe não me ensinou, assim, essas tarefas de casa, porque ela Aham. queria que eu estudasse. Ela sempre fez muito para a gente estudar. Nós sempre fomos de escola pública, mas minha mãe fez muito para que a gente pudesse estudar. E eu tenho a minha formação, estou indo para a segunda formação. Faço psicologia agora, fiz direito, faço psicologia. Meu irmão passou na UFO, fez medicina, tá? Agora ele passou em primeiro lugar em Araguari. Ele faz anestesiologia, agora a residência. Mas a gente foi criado assim, para ser herdeiro. E aí, quando nós fomos casar, quando nós casamos, na realidade, primeiro, eu chorei todas as noites aí por algumas semanas com saudade do meu irmão. Porque eu falava assim pro Rodolfo, olha só. Eu falava assim, Rodolfo, ele vai pensar que eu não amo ele. Meu irmão, no meu casamento, ele se emocionou muito, assim. A gente não é aquele grudado, de ficar falando, não tem declarações, mas é um amor. Eu sei que ele morre por mim e que eu morro por ele. Né? É uma coisa interessante. Eu ficava ali, nossa, meu irmão, ele vai pensar que eu não amo ele, que eu abandonei. Então, essa coisa foi uma coisa importante. E a outra coisa minha mãe sentiu muita falta e ela ligava para o meu pai e falava, ela me esqueceu, porque ela não veio aqui. Porque o que aconteceu? Minha mãe pensou que eu iria todos os dias pra lá almoçar, porque eu não sabia fazer nada, né? Uhum. Que eu iria pra lá. Mas eu sou muito assim, Karina, se eu entro no negócio, eu entro pra acontecer, pra fazer acontecer. E a gente entrou pra dentro daquela casa e a gente falou, agora vai ser. Agora é nós É dois. nós dois. Então não tem essa não, eu Rodolfo. É nós dois e nós vamos dar conta. Então a gente já foi e a gente aprendia no YouTube, era uma coisa. A gente não que isso seja errado, né? Eu acho que cada casal tem os seus acordos, mas nós não fomos a pedido de ajuda, sabe? A gente quis construir isso mesmo, desde o início e juntos. Então a gente teve esse processo de adaptação nesse sentido, mas também agora falando um com o outro, né? Nós somos muito diferentes, né? Da água e do fogo, né? Então, dois extremos. Ainda não tem filhos? Não temos filhos. Mas tem vontade. Temos vontade, temos até nome, né? Olha. Mas oramos, e sempre que a gente conhece casais assim que têm testemunhos com filhos, a gente põe a mão na nossa cabeça, então temos um desejo muito grande e confiamos no tempo de Deus. Mas a gente teve muitas adaptações. Eu admiro casais que falam assim, nós temos um casal, inclusive são os líderes da rede de casais lá da nossa igreja, que eles falam que nunca brigaram, que são casados há milhares de anos aí. E eu olho para com tanta estranheza, nunca brigaram. Nossa, que coisa diferente! Diferente. Que bênção! Mas, assim, não posso dizer, esse não é meu testemunho, né? Mas o Rodolfo é a paz, né? Quem briga sou eu mesmo, mas ele dá motivo. Não, mas nós tivemos, sim, esse processo, assim. E você tocou num ponto que é muito importante, assim, que quem vive sabe. Nós temos uma agenda muito cheia.
Então, nós precisamos parar de forma intencional para darmos esse lugar um para o outro. Moramos juntos, dormimos juntos, mas ter esse tempo intencional para o outro é muito É muito importante. E nós importante. descobrimos isso no caminho, Uhum. porque é o tempo todo ministério, né? Imagino. Trabalhamos Que aí fora. trabalha casa e ministério. Trabalhamos fora, você disse aí, nós pastoreamos, somos integrais de alguma forma, assim, no nosso coração, mas temos o nosso trabalho, ele é psicólogo organizacional, mas também atende clínica. Eu sou jornalista atualmente, trabalhei em escritório há muito tempo na área da advocacia, mas hoje sou jornalista. E é uma correria no nosso trabalho e o imagino. ministério atravessa tudo, porque a gente é desses que Que aí tá numa final reunião. de semana é o ministério integral, né? Na igreja. Mas mesmo assim, tá numa reunião, tá num. Deixa eu responder aqui o discípulo, sabe? A gente tem disso. Não sei certo ou errado, não sei, mas a gente tem disso, é o nosso estilo. O ministério atravessa o tempo todo e atravessa o casamento dentro de casa. Então, a gente precisa ser muito intencional em preservar esse lugar, sabe? Se não é toda hora a gente lá em casa, a gente é muito aberto para isso. Então, o final de semana, ele é integral. Você já matou a pedra, já cantou aí. Ele é integral. Então, assim, o nosso final de semana é avassalador. A gente chega segunda, a gente tá muito cansado. O pessoal descansado no final de semana e a gente vocês assim, mortos, porque o final de semana é o mais intenso abrindo pra a vocês. boca. Onde você tava? Não. Né? O povo pensa que a gente tá na festa. Não. Então, assim, a gente fica até altas horas no domingo, no sábado. Então, a gente tem isso, ama isso. Não é um peso para nós, não é. Mas nós precisamos ser intencionais, sim. Não é uma coisa assim, fluida e natural e tranquila. A gente precisa de tempos em tempos ter esse lugar, assim. A gente é flexível por causa da nossa agenda doida, mas a gente já tentou às sextas, ser o dia do casal. A gente faz. Eu aí, acho pronto, mudou. super importante, pastor. Agora vai ser segundas. Casal ter aquele dia, aquele momento. Fazer um jantar, ou sair, ou cozinhar em casa. Ou falar, não, agora é um tempinho nosso. Vamos comer pipoca e ver um filme. Que vamos seja ver sem uma gastar, série. mas é isso. É só sem celular. Mas eu dou muito valor nisso. Eu dou muito valor nesse tempo. Eu chego um momento da minha relação com o meu marido, dele falar assim, peraí, e aí? Que dia que nós vamos conversar? Que dia que nós vamos ter um tempo? Porque você é no celular o tempo inteiro, porque eu também, igual você. Como eu acompanho o Ministério de Mulheres, o Café com Jesus, eu estava numa fase que eu queria responder todo mundo. Então, eu achava que eu faria alguma coisa rapidamente. E aquilo ali que começou a entrar no meu casamento. E aí, eu mais o meu marido sentamos e alinhamos. Porque como eu estava muito bebê em ministério, eu era convertida há muitos anos, mas bebê em ministério. A gente é moldado, a gente é totalmente transformado. E aí, meu marido falou assim, e aí? E aí, eu falei assim, meu maior ministério é minha casa. Porque não adianta nada eu conquistar tudo e acabar com o meu casamento. E aí, nós conversamos, ele falou, então, ministério de segunda a sexta, meio-dia. Meio-dia, lógico que nós vamos no culto, cultuar domingo, mas não é ministério. Você vai para adorar Jesus, evangélica. Isso. Mas ministério é de segunda a sexta, meio-dia. Ele pôs aquilo ali, pra mim foi uma regra, pastor, assim, de eu colocar em prática. Que bom que você teve essa sensibilidade. As pessoas me procurar e falar, irmã, pode servir no culto de sábado? Irmã, pode pregar no sábado, no café de mulher? Irmã, vamos fazer um chá, não sei o quê, porque é cheio, né, que a gente faz chá, muita palavra. E eu falo, não posso. Amém. Porque esse momento é do meu esposo. É de você ser, em que espaço você vai ser a evangélica? Que vai dar testemunho do evangelho, né? Eu acho isso muito importante, pastor. Eu escuto também muito pastores, filhos de pastores. Eu já ouvi muito filhos de pastores assim, eu tenho um ótimo pastor, mas eu não tenho um pai. Olha só. Eu tenho um ótimo pastor, ele é um excelente, ele é referência, mas eu não tenho um pai. Eu não tenho lembrança, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, em excelência, sim. É isso. E eu acho muito importante, mas como eu disse, não é natural nosso. A gente tem que ter de nós, né? Ter esse olhar, assim, de falar, opa, peraí, tem uma coisa faltando aqui, né? E a gente é muito intenso, que, por exemplo, a gente tem célula numa quinta-feira, ele vai para um lugar, eu vou para outro. Às vezes, sabe? Assim, atender as nossas células. Às vezes, ele vai lá pro Piquis, eu vou ali pro Bom Jesus, ele vai lá. Então, a gente ainda se divide. Às vezes, nem sempre, para o ministério, nós estamos juntos. Separados, entendeu? separados. Então, pra gente dar conta e a gente ama e a gente se sente vocacionária. Tá, mas
e nós, né? Então, a gente teve, sim, esse lugar de ajuste, precisamos dele. Isso. Nós tivemos a necessidade disso. E é uma coisa que a gente se obriga a ter o olhar, porque ele é a pessoa mais importante. Tem que ser a pessoa mais lógico. importante, Eu né? quero entrar num tema que eu acho muito importante, aqui, que agora me lembrou aqui, que nem era minha pauta, mas eu acho muito interessante você, como ministra mesmo, pastora de jovens, entrar um pouquinho e falar. Ai, meu Deus. Eu penso de algo que é muito importante, eu acredito que você também deva pensar sobre quando um jovem te procura, que está apaixonada, a menina de Deus ou o menino, e a pessoa não é do Senhor, que é totalmente do mundo. Como você aborda e como você aconselha, porque eu acho de extrema importância isso. Esses chamados namoros evangelísticos, né? Aham, Gente, isso que o não povo existe. acha que vai converter depois. Não existe. Eu sou meio radical com as É, mulheres, não mas eu quero que existe. você entre nisso pros jovens. Não, então, primeiro que a gente lá com os jovens, a gente trata com eles ali um esquema de namoro 18 anos. Uhum. Porque antes não tem motivo. Tem tanta coisa pra viver com Tem o Senhor. maturidade. Não tem motivo. Porque senão se torna uma relação pseudo-evangélica, né? Pseudo-crente. Porque as intenções para uma relação com Deus, elas são claras quando Deus está. É constituir família, é construir isso, né? Uhum. Então, é uma dádiva poder conhecer a pessoa, orar por isso, mas com uma intenção muito clara de se casar. Então, trazendo nessa mesma analogia, se é família, se é constituir uma casa, se não é para os meus próprios desejos e intenções, se tem o Senhor nisso, não faz sentido que eu escolha alguém que não ame a Deus, Uhum. né? O propósito do casamento, aquilo que Deus trata no caráter do casamento o homem tem o seu papel, a mulher o seu papel. O papel do homem é que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. A referência para o homem dentro de um casamento é o próprio Cristo. De que maneira esse homem vai cumprir esse papel? Se ele não Se conhece. ele não conhece a Cristo. Então, a gente já traz logo isso para o jovem. Não faz sentido. Você está livre, é o seu livre agência, livre arbítrio, como você quiser chamar, sua livre escolha de viver o que você quiser. Você pode ir para o inferno e para o céu. Uhum. Tudo bem, mas aqui, se você quiser viver uma vida com Deus, se esse é o seu caminho, se essa é a sua escolha, E as isso. consequências doídas demais, isso, né, você pastor? Então, é claro, evangelize, traga, mas só se envolva com alguém, se crie expectativas, porque é isso também, as pessoas vão criando expectativas e já se viram casadas sem saber o sobrenome, né? Sem ter muitas E já coisas. fantasia, talvez frequenta um culto, vai num culto e já acha que é o amor da vida, né? Às vezes as pessoas têm tanta facilidade para essa escolha e eu penso, eu que era louca, porque eu na minha época pensava, gente, é pra vida inteira. É pra vida inteira. Eu carregar um trem que nem conhece Jesus? Imagina. Gente de Deus! Imagina. Entende? Se é Então, pra toda a vida. Queridas, queridos, pelo amor de Deus, tem que ser seu... Primeiro, eu acho que para entrar num relacionamento, eu primeiro preciso me conhecer. Quais são as coisas importantes para mim, as minhas expectativas em alguém. Coisas que eu não abro mão, não é também ficar viajando, não. Coisas que eu não abro mão. A primeira coisa tem que ser amar a Deus. Amar a Deus, a primeira. Amar a Deus. Uma das coisas, das virtudes que me encantou no Rodolfo, eu vi que ele amava a Deus e amava mais do que qualquer outra pessoa. Ele ama a Deus mais do que a mim. Isso é lindo. É o que a Entende? gente quer, é o que a gente busca. É Que isso. um homem ama a Deus mais do que nós, do que qualquer pessoa. O benefício é seu. Que lindo. É alguém que vai ser leal. Isso, o benefício é seu. Então, pelo amor de Deus, que viaja. Então, o que eu quero? A pessoa já não tem isso. Por mais que eu goste, não tem. Eu me priorizo também. Não tem isso. Isso é importante pra mim. Acabou. Meu sentimento acaba. Acaba. Amor é decisão, não é as pessoas precisam sentimento. saber Um dia disso você ama, um dia também. você desama, um dia você quer matar, um dia você quer amar. Muda Exatamente. tudo. Então, eu acho que isso não existe, né? Evangeliza e é uma coisa, e depois, para poder ser um possível potencial interesse, primeiro, ama a Deus, conhece a Deus. Não, né? o que eu mais fico assim, pastor, eu fico triste. Assim, pra não falar irritada, né, irmã? Vocês vão ficar com raiva de mim. Eu fico triste quando umas mães me procuram e falam assim, ai, minha filha tá apaixonada. Ele ainda não vai na igreja, ele ainda não é do Senhor, mas ele vai, irmã. Não, irmã, eu tô orando, pra Deus nada é impossível. Eu creio. Mas por que você já quer buscar esse tipo de problema pra sua vida, pra sua filha? Apoiar? O duro é isso. Sabe? Quando as mães, elas incentivam e a gente vive apoiam. muito isso, Eu vivo muito isso.
pastora, porque acha assim, é do bem. É do bem, não rouba, não mata, não... E eu tenho que ter um sabe? cuidado, porque nós não roubamos jamais o papel e a figura dos pais. Isso. Então, assim, tem o peso e é É importante ouvi-los. importante. Mas se você quer uma vida com Deus, não é algo sobre a minha vontade, ou a minha perspectiva ou opinião. É aquilo que importa para o Senhor. Claro que Deus quer que você esteja com alguém que o ame, porque é esse o parâmetro que ele tem pro Porque casamento. hoje, pastor, eu acompanho muitas mulheres que são perseguidas dentro de casa. Que o marido não conhece a Cristo vive e uma elas não dificuldade. podem ir para uma igreja. Eu tenho mulheres que, se ela for para igreja, a casa cai. Ela tem que ir lá orar comigo em outro ambiente, porque não pode ir numa igreja evangélica. Olha só. Então, as pessoas acham que isso é Nossa. brincadeira, que depois, com o tempo, depois você pode ser perseguido dentro da sua própria casa. Né? E pode acontecer coisas até mais pesadas sobre... E entra outras coisas, né? Que aí você vai saber e deve lidar com isso muito mais. A criação dos filhos. Isso, Uma casa princípios totalmente dividida. Aí o filho vai pra igreja porque a mãe quer que vá. E chega em casa, vê o pai totalmente mau exemplo, não quer viver aquilo. E é uma loucura a família. Porque viver a Deus não é essa mar de flores, não. É negar a si mesmo. A si mesmo. Então eu vi minha dificuldade, vejo lá meu pai, não vou viver igual a ele. Pastora, vamos entrar num tema que eu acho importante. Como a sua família, sua mãe, você falou que hoje é cristã, seu pai é cristão? Mas é um cristão. Mas como a sua família próxima, que é os mais próximos, né? Seu irmão, seu pai, sua tia, sua avó, entender o seu chamado e a sua vida em Cristo, assim, que foi muito radical. Porque eu vejo você uma Brenda Veloso doida, assim. Olha só, muito assim, porque ela queima e eu te vejo muito, eu vejo ela em você, assim. Oh, meu Deus. Então, a gente, no início, recebe muitas críticas, né? Imagino. E porque é aquela coisa, assim, fanática, né? Que eles falam, exagerada, tá demais. Vive na igreja, muda pra lá. E até a minha mãe, né, que esteve ali comigo no ministério, em alguns momentos ela falava, tá exagerado, né? Então, assim, a gente recebe as críticas. Eu falo muito isso, olha, as mulheres que passam pelo encontro, as jovens que passam, vocês vão voltar pra casa de vocês agora domingo e vai estar como? Vai estar a mesma coisa de sexta-feira, quando a gente saiu para vir para o retiro. Vai estar igual. Então, as coisas vão estar iguais. Quem é que viveu o encontro? Você. Certo. Entendendo isso, partindo desse pressuposto, você vai precisar se posicionar. Porque as coisas estão iguais. Ou elas vão tomar você de volta. Você vai ser a mesma que sempre foi. Então, nesse posicionamento, vão vir, então, as críticas. Vão vir as pessoas, vão vir... Mas, na medida em que esse posicionamento vai sendo entendido por essas pessoas que criticam que ele é sério, das críticas, ele passa a ser me ajuda, ora por mim. Nossa, eu tô vivendo um problema, eu posso conversar com você? Você começa a ser uma referência, porque as pessoas entendem. Essa é a vida dela, é sério. Isso que ela vive é uma realidade, ela não tá louca, não é uma coisa, assim, não é uma paixão que vai passar. Então, esse posicionamento é muito importante, mas ele passa primeiro por esse crivo terrível que dói. Que dói, vezes, isolamento, pessoas criticando, pessoas fazendo piada. E você fica triste também, porque de fato você perde coisas importantes. Porque nesse momento do apaixonado mesmo que a gente vive, a gente às vezes não leva em conta algumas coisas mesmo, que eu acho que eu podia ter temperado algumas coisas, talvez, ido mais tarde naquele compromisso da igreja para poder participar, enfim, às vezes não sei, eu sei que eu vivi assim, foi intenso, perdi muitas coisas, e as pessoas se chateiam, e você também fica triste de ter deixado o outro triste, porque eu acho que a gente precisa sentir essa tristeza assim, não pode ser indiferente, depois tem outro aniversário. Entendi. Não, é importante. Então eu me entristecia muito, eu vivi essa tristeza de magoar, mas era uma paixão, e eu entendo hoje isso. O que eu aconselho? O posicionamento fez a diferença. Hoje, essas pessoas, elas são as pessoas que têm... Existe uma credibilidade no que eu falo. Entendi, é diferente. Porque existe um posicionamento. Hoje é diferente. Hoje então, é diferente. Você que está vivendo a fase da perseguição, das críticas, né? Há um nível de perseguição. Tenha compaixão dessas pessoas. Elas, primeiro, acham que você... Eu falo muito isso para os jovens também, porque os pais começam a falar muito. Eu acho que há um processo também de que eles pensem, eu vou perder o meu filho no sentido de ele vai amar mais o pastor do que a mim.
Às vezes eu vejo essas Uhum. falas, assim, dos pais de… se for pra pra líder, você faz, né? Se for… Uhum. É como se existisse na cabeça desse pai ou dessa mãe Uma que… meio uma competição? Isso, eu estou tomando lugar. Bobagem. Não existe É, isso, não não existe. existe. E se qualquer liderança pensar em tomar esse lugar, gente, tirem essa liderança, não existe. É um outro lugar, um outro papel. Inclusive, nós reafirmamos aquilo que os pais falam, Uhum. nós somos completamente de voltar o coração do filho para o pai. Mas Uhum. existe esse lugar também de eu vou ser abandonado, os familiares, né? Eu acho que há esse momento, então, de prefere, há uma preferência, né, em detrimento de mim. Entendi. Então, eu acho que existe isso. Tenha compaixão, tenha misericórdia, mas se posicione. Isso é sério. Isso é sério. Porque não adianta você estar o tempo todo na igreja e, de repente, no Natal você bebe, no Natal você Você faz fala, outra faz… coisa que não convém nada daquilo que você prega. Se Você perde toda a posicione, não perca a credibilidade. oportunidade de estar com eles e dar uma palavra, fazer uma oração, mas vai haver essa virada de chave, que você é a referência que eles vão buscar, né? Então, hoje eu vivo muito isso. Amém. Eu quero ir, nós já estamos indo quase pro final. É uma pena que eu ficaria Nem aqui vimos 2 horas. passando. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua realização. Sonhos que o senhor já realizou e tudo. Vamos falar brevemente. E o que você ainda quer realizar em Deus. Tá. Vou talvez repartir numa área ministerial espiritual e talvez um Isso. pouco mais pessoal humana, né? Ah, Eu acho que ministerial nós temos nós guardamos uma palavra que nós recebemos de Deus quanto a tocar uma juventude de forma nacional. E uhum, nós, assim, parece até prepotente na hora de falar, mas é uma palavra, né? uhum, Não é sobre alguém grande, é sobre o Deus grande que eu sirvo, capaz disso, de usar aham. dois improváveis para isso. Mas Deus nos prometeu, Deus falou conosco e nós nos preparamos para isso. Às vezes nós nos sentimos longe disso, como estamos mesmo, mas nós falamos, Deus, o que é para a gente fazer? Eu tenho que melhorar nisso. Então, nós nos vemos ainda nesse lugar de realizar, mas nós já vimos muito de Deus acontecendo. Essas pessoas que chegam, a própria unção pastoral, apesar de não ter sido uma coisa que uma carreira sonhada, não vemos assim, mas uma unção que confirma isso. Uhum. Então, eu acho que o pastorado é uma coisa que eu posso dizer, sim, de uma realização. Estarmos cuidando dos jovens, né? Enfim, isso para nós é uma realização, podermos fazer, nos vermos como casa fazendo, sabe? Uhum. Eu acho que isso para mim é realizador. E falando assim de sonhos que você de tem sonhos, vontade e ainda realizar em Deus. Qual o seu sonho? eu sou muito assim, eu me vejo muito corajosa, assim, mas Deus faz tanto que eu falo, nossa, eu tinha muita vontade de conhecer o mundo quando adolescente. Uhum. Eu fiz sem condição nenhuma, né, disso, assim, financeira mesmo. Eu fiz muitas entrevistas em escolas e sem saber como pagaria, e claro que não deu certo, porque eu não tinha essa condição, mas eu tinha vontade de conhecer o mundo e de repente conhecer a Cristo, Karina, e me vi assim, não vou poder mais. E tudo Uhum. bem, né, eu queria muito, mas tudo bem, porque Cristo é maior. Tá, Uhum. me consolei. Mas o Senhor é esse que Que realiza e sonhos. deleite-se no Senhor, tenha prazer em Deus, Ele satisfará os desejos do seu Seu coração. coração. E o desejo do meu coração é mais dele, mas ele é muito galardoador. E ele nos dá. E a minha primeira viagem internacional foi para Israel. Olha só. E foi vendendo jujubas, assim. Eu vendi 3.000 jujubas no sinaleiro e foi uma loucura. Mas o Senhor me levou. E Ele já me levou a 20 países. Olha que bênção, E em todos esses países nós temos testemunhos assim, espirituais. Olha que engraçado, lindo. né? Olha, você Mas tá igual a claro que Brenda. Brenda, 20 países. olha que legal. E eu vejo isso como uma misericórdia. Deus não precisava fazer isso, sabe? Olha Assim, que lindo, né? mas é um cuidado de ter sido uma coisa que eu queria e Deus… Mas aí você vive o propósito, ele realiza os seus sonhos. Olha que legal. Vamos para a próxima. Eu quero que você fale um pouco como que você e seu marido, principalmente você, se dá com as perseguições e as críticas. Porque todo ministério nós passamos por isso, não tem como. Como que vocês fazem isso? Eu não vou espiritualizar muito, não, porque a gente é ser humano, né? Aham. Dói, machuca. Tem hora que você fala, não vou voltar aqui mais. Aham. Uma vez eu saí de uma reunião que eu fui extremamente ofendida, assim, sem causa. Eu cheguei a ouvir assim, olha, eu te rejeito, eu tenho vontade de passar a sua cara no asfalto. Nossa. E eu falei, meu Deus, como é que eu volto aqui? Não dou conta. E o Senhor, assim, vai fazendo e usando as ovelhas, assim. A gente tenta não passar isso para as pessoas, porque eu acho que, né, enfim… Uhum. Eu entendi hoje
né, que eu acho que você diz, todos os ministérios, quem tem ministério é perseguido. Eu acho que Não tem isso jeito. faz parte do formar essa liderança, Uhum. principalmente se ela tem algo em Deus que vai haver destaque. Porque como que eu vou chegar lá achando que eu dou conta de alguma coisa, achando que eu sou alguma coisa? Eu acho que Deus vai tratando primeiro. É a oportunidade de ver a palavra, ou dar a outra face. Então, assim, eu tento ser evangélica. Uhum. Eu lido assim, mas às vezes eu preciso ir para Deus. E uma palavra que eu sempre me movo nela assim é José. Para chegar lá, ele viveu toda essa rejeição dos irmãos e tudo isso que ele passou, mas há um momento no final, né? E talvez a gente encerre com isso aqui pelo tempo, mas aí então guarde no seu coração se você é perseguido. Que ele falou para os irmãos, depois de chorar muito, o Egito ouviu o choro, quer dizer, há uma dor, então tá tudo Aham. bem, dói mesmo, mas há uma dor, mas há uma consciência, né, de uma missão maior do que a si mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, minha missão é maior do que eu, então eu tá sentindo, não importa, a minha missão é maior. Que ele falou, olha, não se preocupem, aquilo que vocês fizeram não foram vocês. Precisava de ter acontecido para eu chegar aqui e salvá-los. Isso. Porque também não era sobre José. Deus fez isso com José para que ele salvasse Israel. A casa de Israel. Era um propósito, né? Porque senão Israel morreria de fome. E o Messias não viria como prometido. Verdade. Então, a minha missão é maior do que eu. Então, Amém. aguente. Amém. Cristo foi crucificado. Amém, gente. Ó, vamos lembrar da história de José, quando é a perseguição. Medite na história de José, né? Não tenha raiva dessas pessoas, não. Não é contra carne e sangue, é contra seres principados e potestades. É isso. Pastor, eu quero que você olhe para sua câmera e dê um recadinho para todos aqueles que vão assistir o nosso podcast. Amém. Deixe uma mensagem abençoada. Amém. Cristo é tudo em todos. Ele é a esperança da glória. Se você está vivendo conflitos internos, né, que sejam causados por externos, por coisas externas, que você guarde o seu coração agora naquilo que é tudo para você. Cristo, Ele vai te dar o escape. Ele, como bom pastor, a Bíblia fala que de nada nós teremos falta. E não é que não vai nos faltar nada, mas se Ele está conosco, Ele é tudo. Nós não vamos lembrar mais de qualquer outra coisa no sentido de, era tão bom aquilo. Nada. Se Ele é o nosso pastor. Por isso, de nada nós teremos mais falta. Então, Amém. ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, vai passar. Ele vai estar com você. Ele é tudo em todos. Que você se firme e pegue a sua mão aí juntinho de Deus e vai. Amém? Que Deus te abençoe. Quero Muito aproveitar, obrigada. antes da gente finalizar, quero agradecer as minhas patrocinadoras desse programa. Legal. Quero, assim, agradecer de coração a Inovária, a Camila, a Stick, a Carol, essas patrocinadoras abençoadas. Quero agradecer as minhas patrocinadoras também que me vestem, que é a Natália Félix, a Morana, do Berlândia Shopping, que coloca os acessórios lindos em mim, que eu amo. Quero agradecer também a Carla, do K, que nós vamos deixar aqui o Instagram para vocês acompanharem e seguir elas. Uma equipe maravilhosa do salão, que faz minha unha, meu cabelo, minha maquiagem, linda. E um salão assim acolhedor. Gratidão a vocês por patrocinar, que eu creio que esse projeto é do coração de Deus. Amém. E antes da gente finalizar, eu quero te agradecer. Que linda, privilégio, viu, pastora, te conhecer, saber um pouquinho do seu coração, do seu testemunho. Eu sei que nós poderíamos ficar aqui 2 horas falando o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem feito na sua vida, no seu ministério, na sua igreja. E é um prazer ter você comigo. Muito obrigada, Karina. Conhecer você, Brenda, muito obrigada, viu? Obrigada. Só gratidão. Obrigada, viu? Deus abençoe e até o mês que vem, se Deus nos permitir. Amém?